Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, o nosso assunto será a mobilidade urbana em Porto Alegre. Por aqui falaremos sobre as alternativas para viabilizar as principais vias do município e como o poder público pode encontrar soluções para ajudar o deslocamento da população na capital gaúcha. Para falar sobre esse assunto, iremos receber de forma virtual o engenheiro civil João Fortini Albani, doutor em transportes e ex-engenheiro do DAIR aqui no Rio Grande do Sul. Olá, João, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Matheus e telespectadores, as nossas saudações. Obrigado, João. Também participa da nossa edição de forma virtual o arquiteto e urbanista Fernando Lindner, consultor em mobilidade urbana e ex-diretor da EPTC. Olá, Fernando, seja bem-vindo ao TV Câmara Entrevista, tudo bem? Tudo bem, Matheus, é um prazer participar do programa e obrigado pelo convite. Perfeito, eu começo saudando a presença dos nossos especiais convidados e de imediato eu pergunto para o João Albano como ele enxerga o atual cenário de mobilidade urbana aqui em Porto Alegre. Olha, Matheus, essa é uma pergunta bastante difícil de responder, né? Assunto muito complexo, mas nós estamos ainda vivendo os efeitos de uma pandemia e ainda vivendo a interferência dos veículos de aplicativos em praticamente todas as modalidades de transporte. Então, cabe ao gestor, que é a Prefeitura Municipal, proceder um devido planejamento e o encaminhamento de algumas soluções para que a nossa mobilidade possa melhorar daquelas condições que não são muito boas atualmente. A Câmara de Vereadores um projeto, um plano diretor, digamos assim, de mobilidade. E ali nós destacamos particularmente a diminuição da velocidade dos veículos em determinadas ruas, para que aumente a segurança e aumente também a capacidade dessas vias. A Prefeitura também preconiza a integração do transporte coletivo dentro do município, com a construção de alguns terminais, mas, diga-se de passagem, é uma integração somente entre os ônibus do município. O transporte coletivo da região metropolitana não faz parte dessa integração. Também está propondo a Prefeitura a organização de uma pesquisa origem-destino para definição das principais vias preferenciais da nossa cidade e ainda avançar com a construção de ciclovias para atender o crescente modo de utilização de deslocamento por bicicletas. Então, Matheus e colega Fernando, essas eram as minhas primeiras colocações no início desse nosso bate-papo. Perfeito, obrigado pela primeira manifestação, Albano. Agora, Fernando, também levando em consideração esse cenário de pandemia que afeta o mundo todo há quase 2 anos, e em Porto Alegre, claro, não é diferente, como o senhor vem enxergando o tratamento da Prefeitura dado ao setor de mobilidade urbana aqui na capital gaúcha? Olha, Matheus, eu acredito que a Prefeitura tem feito vários esforços em tentar priorizar o transporte coletivo na capital. Mas nós convivemos há muitos anos com problemas que vêm sendo acumulados, né, e que vêm resultando em deficiência nos deslocamentos de todo Porto Alegrense. Vamos lá, eu acho que o Albano citou um que eu acho muito importante: a sobreposição das redes de transporte coletivo do município e as redes de transporte coletivo da região metropolitana. Isso faz com que uma grande quantidade de ônibus tenham que acessar a área central do município e a outras avenidas principais,
e fazendo com que a gente tenha um número baixo de pessoas para carregar por esses coletivos. Uma outra questão é que nós chegamos a um ponto em que o transporte coletivo precisa não só ser priorizado, mas o transporte individual precisa ser desestimulado. Hoje nós usamos o transporte individual de uma maneira, o carro, de uma forma muito pouco planejada. Usamos para deslocamentos de quilômetro. A Europa pensar em deslocamento de quilômetro, né, a ser feito ainda de carro. Né? Lá já se evolui alguns passos para o conceito novo da cidade ao alcance de 15 minutos. Né? Então, todo bairro ter, no máximo em 15 minutos, ele poder, de caminhada ou de bicicleta, ele poder acessar aos principais serviços daquele bairro. Isso é uma descentralização dos serviços e que ainda precisa ser desenvolvido em Porto Alegre. A questão de estímulo a modais não poluentes, né? Eu acho que Porto Alegre tem evoluído e eu vejo com muito orgulho até e com muita satisfação. A EPTC hoje tem um bom trabalho na área cicloviária, né, com a criação de ciclovias, ciclofaixas, com deslocamentos pertinentes, uma sinalização extremamente interessante nessa área. A questão das caminhadas, o estimular a caminhada entre o Porto Alegrense. Eu acho que são alguns pontos que vão fazer com que Porto Alegre tenha uma melhor qualidade de vida. Hoje a gente se utiliza de muito o automóvel individual. E o transporte coletivo vem sofrendo uma questão muito grande, cada vez menos pessoas andando de transporte coletivo. Isso faz com que ele fique mais caro, e com mais caro ele afasta ainda mais as pessoas e vai entrando num ciclo vicioso extremamente negativo. Né? A proposição é justamente que o transporte coletivo tenha uma fonte de custeio, né? E que essa fonte de custeio venha justamente do automóvel individual. Né? Essa seria uma proposição muito acarretada, muito correta e que está sendo hoje empregada já em países do primeiro mundo. Né? Porto Alegre precisa de uma atualização nesse ponto. Nós ainda convivemos com conceitos muito danosos, né, nessa questão dos deslocamentos individuais. Agora, Albano, o Fernando traz para nós alguns pontos, algumas alternativas de modais, fala também em descentralização do serviço, desestimular o uso dos carros particulares, mas nós sabemos que não somente em Porto Alegre, como no Brasil todo, ainda são maioria o uso dos carros individuais para o deslocamento na mobilidade urbana em todo o país. Quais outras alternativas, outros modais podemos pensar como população para melhorar essa situação na mobilidade urbana de uma maneira geral na nossa cidade? Matheus, antes de entrar na resposta propriamente dita, eu vou fazer um comentário sobre alguma coisa que o Fernando falou. Não é? Essa falta de integração, não é? Hoje, de uma maneira geral, nos conduz os veículos todos ao centro. Não existem terminais de integração. Então, o detalhe é o seguinte: esses veículos vêm até o centro, ocupando espaço no sistema viário e praticamente sem passageiros, coisa que realmente nós precisamos terminar. Mas com relação à tua pergunta, Matheus, um usuário, diante de uma série de modalidades, ele tem alguns critérios de escolha para a modalidade de transporte mais interessante. Os critérios que o usuário leva em consideração é o custo deste deslocamento, o tempo que esse deslocamento leva até ao destino. Tempo hoje é uma das variáveis mais importantes na nossa modernidade. E ainda o conforto. Então, eu diria assim que uma modalidade de transporte que satisfaça tem que ter uma ponderação pelo usuário que contemple esses três quesitos, não é? Então, se nós precisamos tirar os carros, desestimular os carros,
o transporte individual, como é chamado, né? Nós temos que proporcionar um transporte coletivo com um custo razoável, bem suportado pelo grande contingente de usuários, com um tempo de deslocamento bom, né, rápido, pequeno, e com conforto. Então, nós precisamos dotar o nosso sistema de ônibus com essas características. Mas eu pergunto, o nosso sistema de transporte coletivo está, digamos, satisfaz os usuários? Ele teria uma potencialidade de fazer o usuário do automóvel, a banda do automóvel, e ingressar no transporte coletivo, adotar o transporte coletivo? Então, temos que ver, temos que reorganizar esse sistema, né? O custo, por exemplo, né? O custo, para ser razoável, ele temos que mudar a nossa atual sistemática, não é? A tarifa unicamente a operação do sistema sendo financiada unicamente pela tarifa não pode mais prosperar, não é? Isso é um negócio absolutamente sem nenhum risco. Qualquer problema que acontece, né, qualquer diminuição de demanda, por exemplo, que está acontecendo, aumenta a tarifa e segue o baile. Não é possível, né? A tarifa desse jeito, né, vai atingir valores estratosféricos. Então, temos que alterar a legislação existente, temos que permitir a utilização de preços menores no entrepico, entre os horários de pico, temos que viabilizar a utilização de veículos menores em trajetos menores para diminuir os custos e fazer concorrência com os aplicativos, não é? Temos que estudar a possibilidade de subsídios ou não. O nosso município tem condições de subsidiar o transporte coletivo, transferir recursos, não é? Estamos agora na expectativa de uma discussão nacional da indenização dos deslocamentos dos passageiros idosos, ou seja, tem mais do que 65 anos. Isso é uma lei federal. Então, compete ao governo federal, não é, tomar essa decisão, se será remunerado ou não. Esse problema está sendo bem encaminhado no Congresso Nacional e acho que nós teremos mais essa fonte de recurso, né, para o transporte coletivo, que deverá atenuar ainda esta situação. E também recursos advindos do transporte individual, como foi apontado pelo Fernando, acho bastante viável e muito importante. E temos ainda, né, os deslocamentos por bicicletas. O deslocamento por bicicleta é saudável, faz bem para a saúde, não é? E tem um custo baixíssimo. Então, desde que exista infraestrutura adequada, desde que exista um local seguro para que as bicicletas possam, digamos, ficar estacionadas durante o expediente, por exemplo, não é? Evidentemente que muitos sentados a utilizar a bicicleta. Quer dizer, então, existem essas modalidades de transportes que estão aí disponíveis, e estamos tentando melhorar todas para colocar para a população, não é, a escolha, para que se faça a escolha mais adequada dentro dos seus interesses de deslocamento. Agora, Fernando, como trouxe o Albano na última resposta, falando sobre o atual sistema de transporte coletivo adotado aqui em Porto Alegre, eu pergunto quais condições inerentes a esse atual sistema afetam o cálculo da tarifa de passagem hoje aqui na capital gaúcha, e, para concluir, se seria possível uma nova licitação para remodelar o sistema atual utilizado aqui na capital gaúcha, se seria possível adaptar a legislação para uma mudança profunda no sistema.
Matheus, a tua pergunta é muito interessante. Eu agora, no final do ano passado, novembro e dezembro, eu trabalhei com a Câmara de Vereadores de Alvorada, aqui ao lado, onde o sistema urbano do município de Alvorada entrou em colapso. As principais linhas foram reduzidas, né, e ficamos com a metade, com a pandemia, ficamos com a metade do número de ônibus servindo uma grande quantidade de passageiros. E a prefeitura realmente não tinha condições de subsidiar o sistema, estava entrando num processo muito ruim, e aí a gente foi chamado para apresentar alguma alternativa. E nós, nesse ponto, a gente vem há muito tempo trabalhando com uma questão bem clara. A tarifa do GIPOT, que é calculada em cima do passageiro cativo, para o passageiro cativo pagar. Aquelas pessoas que têm mais necessidade, não têm carro, elas são da classe C, D, E, né, têm menos recursos e são elas que pagam, inclusive muitas gratuidades em que as pessoas têm condições até de pagar. O que a gente propôs, então, nesse modelo? Primeiro, o sistema hoje de cálculo de tarifa pelo GIPOT, como é o caso de Porto Alegre, ele entrou num processo de um ciclo vicioso, como a gente comentou. Por quê? Porque ele paga em cima do passageiro equivalente, né? Ele coloca todos os custos do transporte. E com isso, o Albano pegou na resposta dele uma situação muito interessante, que ele até disse que atenua o processo, a questão do subsídio. Atenua, é verdade. É essa a palavra mais correta. Por quê? Porque não soluciona a questão do subsídio. Ele fica tendo que dar o subsídio de maneira permanente. Ou seja, nós precisamos remontar o sistema de pagamento do transporte coletivo. Então, ali, no caso de que a gente conversou apresentou para a Câmara de Alvorada, a gente pagar o transporte coletivo, né, seja ele privado ou público, pelo quilômetro rodado. Né? Se faz um custo de quanto se gasta o quilômetro rodado e se paga as empresas pelo quilômetro rodado. Ao mesmo tempo, se cria uma taxa de mobilidade urbana. Essa taxa de mobilidade urbana seria como? Nós pegaríamos, no caso ali, a gente citou 40 centavos, os vereadores acharam que 40 centavos estava pertinente. 40 centavos por dia, multiplica 40 ou 50 centavos por 365 dias, e nós vamos ter uma taxa de 170, 180 reais por ano, que vai ser pago junto ao emplacamento do carro. Né? Quando se paga essa taxa, o que vai dar 170 ou 180 é menos do que metade de um abastecimento, 40% de um tanque de um carro popular que a pessoa tem que abastecer quase todo mês ou toda semana, tem que abastecer o carro, seria metade de um abastecimento. Pagaria por ano isso, podendo inclusive até ser parcelado. E aquela taxa de mobilidade, e aí cabe o esclarecimento, por que uma taxa e não um imposto? Porque o imposto, ele entra no cofre público, podendo ser gasto em qualquer coisa. Pode ser gasto para pagamento de funcionário, para o que for. Uma taxa não. Uma taxa de mobilidade só pode ser gasta em mobilidade urbana. E tem que, se não for gasta, os órgãos gestores têm que responder por isso. Essa taxa seria, então, para entrar para pagar parte desse sistema de transporte urbano. Né? Isso faria com que a tarifa, no caso, por exemplo, bem claro de Alvorada, ela pode cair hoje, ela estaria a R$ 4,70 e já vai aumentar agora nesse ano, né? Ela poderia cair para R$ 3,00, R$ 2,50, essa diferença entre 40 e 50 centavos por dia. Né? Que só os carros pagariam. Né? No caso, quem tem maior poder aquisitivo. Né? E pagaria para aquelas pessoas que têm menor poder aquisitivo. Essa modelagem, ela apresenta uma solução. O que a gente vê são muitas perguntas. Né? Por que o transporte é assim? Por que não faz?
é porque simplesmente a fonte de receita dele é mal pensada. E aí nós temos o que chamamos de planejamento de péssimo serviço. Como é que fica? É o passageiro para o transporte, é calculado para o transporte, para o passageiro só que paga a conta, longos intervalos entre as viagens, por quê? Porque o empresário, cada vez mais, ele é remunerado por quanto mais pessoas ele colocar dentro do ônibus com menor custo. E aí, se ele é transportado, ele é remunerado dessa maneira. Pagando por quilômetro, ele deixa de pensar em fazer um transporte de baixa qualidade. Ele vai querer botar ar-condicionado, ele vai querer botar carros novos, ele vai ser remunerado por isso. Né? E dessa forma, a gente muda o conceito do transportador, muda o conceito da sociedade sobre o transporte coletivo. E vamos lá, esse modelo que é subsidiado, na Europa inteira ele é assim. Nos Estados Unidos, em Nova York, é assim. Né? Ele tem subsídio, depende, a única diferença está no grau de subsídio. Em Viena, na Áustria, ele é 33% do sistema é pago através do subsídio. Né? E dessa forma, com uma taxa de mobilidade urbana, o município de Porto Alegre tem condições de pagar esse subsídio e melhorar as condições de qualidade. Ao invés de o prefeito Sebastião Melo, como os demais prefeitos do Brasil inteiro, terem que ir de pires na mão, pedirem para o governo federal um dinheirinho para pagar por 3 anos, pagar as isenções dos idosos com mais de 65 anos. Pelo contrário, sabe? Nós cada vez mais queremos que os ônibus carreguem mais pessoas e que eles estejam à disposição da população. Essa seria a fórmula de reverter o quadro do transporte coletivo em Porto Alegre, melhorando a qualidade. Perfeito, muito boa a explanação, o raciocínio dado aqui pelo Fernando Lindner, consultor em transportes. Agora, Albano, eu queria aproveitar esse exemplo de Alvorada trazido pelo Fernando sobre essa realidade que ele pôde viver na consultoria em Alvorada. Eu queria, Albano, que você voltasse também um pouco ao seu raciocínio sobre a integração entre as cidades vizinhas, considerando que a mobilidade urbana em Porto Alegre é muito impactada pela movimentação, pelo fluxo de pessoas que vem da região metropolitana. Quais outros modais ou alternativas o poder público pode pensar para integrar essa população e diminuir os impactos também na região central da cidade? Ok, Matheus, um comentário sobre a taxa de mobilidade antes, Matheus, que me parece importante essa discussão. A taxa de mobilidade oriunda dos proprietários de carros, né? Ela foi dentro de um conjunto de medidas, foi encaminhada para a Câmara Municipal pelo prefeito Marquesan, né? E não teve uma boa tramitação, não teve uma boa aceitação no âmbito da nossa Câmara Municipal. Eu acho ok, lá em Alvorada foi uma boa, transitou bem, pelo que falou o Fernando, mas este problema, como a maioria dos problemas existentes no transporte urbano, tem uma interferência política muito grande, não é? Então, nós temos aqui, por exemplo, um sistema de veículos de aplicativos, tá? Completamente desregulamentado. Esses veículos de aplicativo, eles, vamos dizer assim, detonaram as outras modalidades de transporte, o transporte por lotação, o transporte por táxi, teve uma perda muito grande com os aplicativos. O transporte coletivo por ônibus perdeu passageiros para os veículos de aplicativos. Por quê? Porque aplicativo é bom. Né? Nós chamamos o aplicativo, pagamos uma tarifa razoavelmente baixa, para curtas distâncias equivale ao valor da passagem do ônibus, e no início tinha uma aguinha, tinha uma balinha, e o automóvel confortável, banco de couro, etc. e tal, rádio, não é?
e esses veículos eles não pagam absolutamente nada. Qualquer atividade comercial na nossa cidade paga impostos, taxas, enfim. O veículo de aplicativo simplesmente anda pela cidade. Ninguém sabe de onde é que saíram os motoristas. Então, nós julgamos que deveria ser cobrado uma taxa de utilização também do sistema viário pelos aplicativos e esses recursos deveriam ser aplicados para a operação do nosso transporte coletivo. Com relação à integração com o transporte intermunicipal, realmente ela deve existir, mas ocorre que o transporte coletivo metropolitano, ele é o gestor é o governo do estado. E o transporte coletivo de Porto Alegre, municipal, o gestor é a prefeitura municipal. E esses gestores não se acertam nessa integração. Então é absolutamente ruim para a cidade, não é? Esses veículos aí, Mão, Alvorada, Gravataí, vindo praticamente até o centro da cidade, não é? Ocupando espaço nas nossas ruas, ao passo que eles poderiam chegar a um terminal, fazer aí um transbordo de passageiros para veículos menores, ou mesmo veículos do nosso sistema, e amenizar essa situação. Mas, infelizmente, enquanto os nossos gestores não tiverem a maturidade para sentar numa mesa e negociar uma integração que sirva para ambos os sistemas, nós vamos continuar nesse impasse, infelizmente. E Albano, pegando justamente essa situação do poder público tentar amenizar a situação, nos últimos anos o poder público tem trabalhado para amenizar os problemas de deslocamento dentro dos grandes municípios. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tivemos a implantação de uma rede de ciclovias e de ciclofaixas e também a implementação da chamada faixa azul de uso exclusivo ou prioritário para o ônibus em determinados horários. O senhor acredita que estas alternativas foram realmente duradouras e podem fazer diferença a longo prazo na mobilidade urbana aqui do município? Sim, sem dúvida. A faixa exclusiva azul, não é? Ela ajuda no tempo de deslocamento. Então, aquilo que nós falamos anteriormente, quanto menor o tempo de deslocamento, mais usuários irão adotar aquela modalidade de transporte. Da mesma forma, com mais ciclovias, não é? Nós teremos mais usuários utilizando essa modalidade. O problema todo é que o espaço físico na nossa cidade é um espaço que não temos como aumentar, né? O sistema viário ele já está totalmente tomado, né? Existe uma iniciativa que eu preconizo sempre, né? Nós temos um Transurb que ocupa um espaço de ouro na Mauá, na Avenida Mauá, até a Secretaria da Fazenda. Né? Depois ele ocupa aquele canteiro central, aquele meio da Avenida Castelo Branco. Ok. Então, eu estou preconizando, e espero que faça eco gestão, enterrar o Transurb, o metrô metropolitano, desde a Secretaria da Fazenda até a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. Aí nós teríamos mais uma ou duas faixas na Avenida Mauá, nós teríamos mais uma ou duas faixas de tráfego na Castelo Branco, melhorando sobremaneira a capacidade dessas vias, já que nós estamos com um sistema completamente isolado. Mas não isso aí tem o seu custo, né? E acho que essas iniciativas normalmente esbarram no custo alto. Mas eu acho assim que, como é um custo, em princípio, do governo federal,
porque o metrô, o Transurb, é gerido pelo governo federal, acho que seria um custo da esfera federal de governo enterrar um metrô num comprimento de 2,5, quem sabe até 3 quilômetros, não me parece que seja uma Babilônia de recursos e os benefícios que isso introduziria para a nossa cidade seriam bastante grandes, prezado Matheus. Perfeito, Albano. Agora, Fernando, eu gostaria de trazer um outro ponto para a nossa discussão. Quais principais alternativas estão sendo pensadas ao redor do mundo para resolver os problemas de mobilidade urbana? Existe um grande exemplo que Porto Alegre poderia se espelhar? Uma cidade modelo? Olha, Matheus, se tu me permitir, eu queria tomar um pequeno gole nessa última proposição do Albano, que, aliás, quem eu tenho um apreço muito. Acredito que os 3 quilômetros, o custo é muito alto. Né? Quando nós verificamos a questão da implantação do metrô alguns anos atrás, o custo do lençol freático e dessa parte aqui para colocar, ele é muito alto. Mesmo sendo o governo federal que pague, qual era a vantagem? Aumentar 1 ou 2 faixas para o transporte individual na Castelo Branco e em algumas outras faixas. O mundo inteiro, e aí eu retomo a tua pergunta, o mundo inteiro não está trabalhando com esse conceito. O conceito é não só melhorar o transporte coletivo, aumentar a qualidade dele, mas simplesmente a gente ter algumas restrições para o transporte individual. O Albano também falou de uma forma muito correta que a fórmula de tentar buscar um subsídio no transporte individual para o transporte coletivo, ela teve uma queda na própria Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Na realidade, não era bem essa a proposta. A proposta que era feita pelo governo Marquesan era uma proposta com outra formatação, né? E também eu acho que não era uma formatação ruim, mas ela ia um pouco mais nessa linha que eu preconizo. E ela talvez não tenha sido entendida, ou politicamente ela não quis ser entendida, né? Então aí eu acho que o Albano é muito feliz quando ele diz que existe uma grande interferência política nesse processo. Mas essa fórmula que a gente apresentou em novembro, dezembro de 2021, agora, no ano passado, para a Câmara de Vereadores, a gente fez uma análise e um detalhamento para um amplo espectro de vereadores. Vereadores que iam da ultradireita à ultraesquerda e todos tiveram uma análise de que tecnicamente é necessário. Por quê? Alvorada já estava num processo de deteriorização muito avançado do transporte coletivo. As pessoas que moram em Alvorada não são pessoas de alta renda, então precisam do transporte coletivo. Essa questão, essa formatação que nós estamos propondo, ela justamente favorece essa classe, né? Então, ali ela foi pega. O transporte Porto Alegre, ele não vai passar livre nesse processo. Ele vai também entrar em colapso se não forem tomadas medidas, né, para que seja subsidiado ou tenha uma fonte de recurso permanente, sabe? Isso é claro, né? Não vamos muito longe. O próprio secretário Záquia, há alguns dias atrás, disse que o transporte coletivo, se nada for feito, vai entrar em colapso. O prefeito Sebastião Melo repete a mesma proposta. Ele está tão empenhado em buscar soluções junto ao governo federal, junto à própria Câmara de Vereadores e tudo. Por quê? Porque o transporte vai entrar em colapso, sabe? Tem pouco passageiro, né, e cada vez mais se exige mais linhas, mais atendimento. Isso vai encarecendo mais o transporte, né? Ou seja, tem que buscar não só essa receita, né, para o transporte, que só possa ser, tem que ser uma taxa, porque só pode ser colocada no transporte coletivo. E, ao mesmo tempo, tem que mudar a forma de remuneração para os
empresários, para as empresas, né? A questão da sobre rede, que perguntaste, Matheus, e que o Albano também respondeu com brilhantismo, a questão eu só discordo um pouco na questão de criar terminais para fazer isso. O morador que vem de Alvorada, Viamão, Gravataí, já vem fazendo um deslocamento de 40 minutos, 1 hora. Quando ele chega próximo do centro, ele tem que mudar de ônibus, sabe? Ou seja, não é essa a lógica que a gente precisa, né? Nós precisamos fazer com que os ônibus sejam planejados esse deslocamento. Os consórcios de Porto Alegre, hoje não dá para tratar o transporte coletivo da região metropolitana de maneira separada a Porto Alegre, né? Tem que haver um acordo, isso se obriga entre municípios, né? Entre governo do estado e o município de Porto Alegre, né? Se não pensarmos de planejamento, né, de uma região metropolitana e analisarmos como região metropolitana, cada município vai entrar em colapso de maneira sequencial, né? Matheus, eu não sei se fugi muito da tua pergunta. Perfeito, Fernando, perfeito. Ficou bastante claro o raciocínio. A gente hoje aqui no TV Câmara Entrevista está debatendo a mobilidade urbana, principalmente com o foco aqui no município de Porto Alegre, para todos que assistem a nossa TV Câmara. E o Fernando, consultor em mobilidade urbana e também ex-diretor da EPTC aqui no município de Porto Alegre, acaba de nos trazer uma situação bastante complexa envolvendo os municípios das áreas vizinhas à cidade. Fala em Alvorada, como Alvorada tentou solucionar a questão e vem tentando solucionar a questão da mobilidade urbana no município da região metropolitana, e também aproveitando então a atuação profissional do João Albano como ex-engenheiro do DAER, órgão importantíssimo de trânsito aqui no Rio Grande do Sul. Eu gostaria, Albano, que tu nos trouxesse uma visão, como o senhor enxerga o papel do governo estadual nessa negociação para resolver a integração entre os municípios na mobilidade urbana. Como o Palácio Piratini, o governo estadual, pode intervir, se por meio de municípios ou de um planejamento a longo prazo estratégico, para ajudar na questão no âmbito municipal? Como o governo estadual pode ajudar a Secretaria de Transporte Municipal aqui em Porto Alegre a resolver a mobilidade urbana? Olha, Matheus, o Estado tem um órgão específico, tá? Que trata do gerenciamento e do planejamento do transporte na região metropolitana. É a Metroplan. Cabe à Metroplan, não é? Juntamente com os órgãos municipais, fazerem essas tratativas. Então, eu te diria assim, encurtando um pouco a explicação, falta vontade política. Falta vontade política de sentar numa mesa e organizar. Eu cedo um pouco, tu cede um pouco. Ah, não quero fazer baldeação, então como é que nós vamos fazer? Então, a tarifa, como é que fica? Aquela tarifa, o meu trajeto vai ficar... Tem uma série de pontos que precisam ser discutidos e negociados. Mas tem que ter vontade de resolver. E isso aí eu tenho acompanhado, aí, mesmo que a certa distância, né, já várias tentativas de encaminhar soluções foram feitas e até agora nós não temos nada de acordos formalizados. Então, infelizmente, essa mexida que nós temos que, quem sabe aí como técnicos, pressionando os nossos gestores para que eles, né, se juntem aí e façam um acordo e encaminhem uma solução para essa questão. E Albano, tu acaba de citar que tem acompanhado os projetos que vêm sendo encaminhados a nível estadual e mais uma vez aproveitando a sua experiência profissional junto ao DAER, eu gostaria de saber se o senhor tem alguma informação a respeito de novidades que o governo estadual tem pensado para essa questão de mobilidade. Se existe algum projeto já encaminhado aqui na Assembleia Legislativa, algo que o próprio Poder Executivo Estadual tenha determinado como encaminhamento a curto prazo para a mobilidade urbana.
Olha, com relação à região metropolitana, nós falamos que fica aí a cargo da Metroplan e esses planejamentos estão aí e cada um faz o seu, não é? Agora, com relação ao governo estadual, com relação à mobilidade urbana de uma maneira geral, cabe ao DAER fazer a gestão desse sistema todo. Eu te diria o seguinte, né? O governo estadual está numa grande intenção e jogando praticamente todos os recursos nos acessos pavimentados às sedes de municípios. Tá? Existe, já não é desse governo, nem do governo anterior, não é? Essa intenção de todos os municípios com sede, todos os acessos às sedes de município serem através de trechos pavimentados. E um outro esforço que o governo estadual faz na aplicação dos seus recursos e decorrente do seu planejamento é a manutenção de rodovias. Nós temos uma rede aí, de certo modo, antiga, não é? E que precisa ser conservada devidamente para que o tráfego se dê de forma constante, sem maiores percalços. Então, assim, eu diria, acesso às sedes de município, acessos pavimentados às sedes de município e manutenção adequada das rodovias existentes para que o fluxo se dê de forma adequada. Perfeito. Nós estamos nos encaminhando para os últimos finais do nosso programa aqui no TV Câmara Entrevista. Eu gostaria de uma última manifestação do Fernando, especialista em mobilidade urbana. Fernando, o que tu espera da mobilidade urbana no município de Porto Alegre a curto prazo e o que tu deseja a longo prazo? Olha, Matheus, uma pergunta difícil. O que eu espero? Eu espero que seja equacionada essa questão do transporte coletivo. O Albano tem razão, né? Quando nós temos um problema 15, 16, até 30 prefeituras dentro de uma região metropolitana, um órgão gestor que já foi inclusive ameaçado, né, no governo estadual de ser extinto, como foi o caso da Metroplan, que é hoje um órgão importantíssimo, porque ele gerencia todo o transporte da região e que não tem recursos técnicos até para poder fazer essa gestão de maneira eficiente, ela busca o melhor, né? Isso, com certeza, ela tem procurado trabalhar nesse sentido. Mas eu acredito, há 20 anos atrás, se havia uma proposta de fazer um consórcio público entre as prefeituras e o governo do estado. Esse consórcio público, ele seria um único órgão gestor que planejaria todo o transporte coletivo da região metropolitana. Todos os municípios passariam a concessão das suas linhas para esse órgão gestor, esse consórcio que faria essa gestão. Esse é o modelo que tem em Recife, esse é o modelo que tem em Goiânia e que o próprio prefeito Melo foi visitar e conhece de maneira bastante clara como funcionam e são os modelos mais eficientes hoje no Brasil para gerenciar uma região metropolitana. Eu acho que esse modelo é um modelo que precisa vontade política, como disse o Albano, mas ele é um modelo que tecnicamente ele favoreceria e equacionaria a questão do transporte coletivo. Essa questão, principalmente, de ter uma fonte de receita para o transporte coletivo, ele é fundamental, senão nós vamos continuar com o transporte coletivo de péssima qualidade, sendo pago pelas pessoas mais pobres, né? Acho que o governo do estado ainda não entendeu o processo e precisa, né, se inserir um pouco para que isso possa se tornar fato junto aos prefeitos também, né? Eu gostaria muito de ver aquela ideia que o Jaime Lerner, aliás, a maior referência nacional que a gente tem em termos de mobilidade urbana, né? O Jaime Lerner trazia sempre nas suas palestras uma frase que eu acho muito interessante. Transporte coletivo bem feito
é aquele que é usado pela maioria das pessoas, inclusive as pessoas ricas, e não só aquelas pessoas mais pobres. Isso daí é fundamental. Se o transporte tem que ser de alta qualidade, integrado com os demais modais, a questão de estar cada vez mais aumentando faixa para o transporte individual, para o carro, sabe? É um erro de conceito que boa parte dos técnicos ainda tem e que nós precisamos quebrar esse paradigma. Então, o desejo é que isso se equacione, que a gente evolua, que a gente olhe um pouco de como o resto do mundo tá trabalhando essa questão e traga para Porto Alegre essa equação mais resolvida. Né? Matheus, basicamente era isso a minha contribuição que eu queria e fico à disposição. Obrigado, Fernando. Agora, Albano, para a gente encerrar também a sua participação, o senhor acredita que esses embates políticos, essa vontade política, esses embates podem ser superados a curto prazo para haver uma remodelação do sistema de transporte coletivo aqui em Porto Alegre? Olha, eu acredito que sim, porque a deterioração do sistema de transportes vai tornar uma pressão muito grande para que surja uma solução. Então, à medida que o tema for se deteriorando, os gestores vão ser obrigados a se juntarem e tomarem uma decisão conjunta para que essa ação, digamos, fique resolvida ou uma solução amenizada de uma forma que atenda o interesse dos usuários. Eu gostaria de, antes de terminar, fazer uma menção. Eu pensei que a gente ia conversar um pouquinho também sobre segurança, né, que faz parte da mobilidade. Então, eu só queria deixar títulos aqui. A questão das motos, né? As motos, à medida que houve um crescimento muito grande da frota de motos, nós temos uma cidade absolutamente cheia de acidentes com a passão das motos. Existe muita perigosa, existem muitas irregularidades, enfim, nós temos que olhar para esse setor, né, que ele faz parte da nossa mobilidade urbana. E temos que ter fiscalização ostensiva, firme, bem aplicadora de multas, para que os usuários do sistema viário atendam devidamente às leis do trânsito e tenhamos mais segurança, feridos e menos mortes. Era esse o meu recado final, Matheus. Muito obrigado pelo convite, agradeço a participação e aí um grande abraço para o Fernando Lidner. Perfeito, e com isso nós vamos nos despedindo da nossa audiência. Agradeço aos nossos especiais convidados, o engenheiro civil João Albano, que é doutor em transportes e ex-engenheiro do DAER. Obrigado, Albano, pela participação. Pois não, eu fico muito satisfeito em ter colaborado, ainda que de forma bastante insignificante, né? Mas fico satisfeito e sempre disponível a medida que formos. Também agradecemos a participação do Fernando Lindner, ex-diretor da EPTC e consultor em mobilidade urbana. Obrigado pela participação, Fernando. Matheus, eu que agradeço a possibilidade de participar de um programa interessante e também retornar, poder ver de novo meu amigo Albano, que eu tenho um maior respeito técnico e é um amigo pessoal que a gente pode dividir e comungas das mesmas ideias, praticamente. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.